Olá, sejam bem-vindos à aula sobre equilíbrio estático do campus de Caruaru, do Instituto Federal de Pernambuco, da turma de Mecatrônica 2, onde aprenderemos mais sobre a definição desse conceito. Para começar, é importante compreender que o equilíbrio é a situação em que um corpo externo ou uma partícula está sob a ação de ao menos uma força resultante nula. Assim, segundo a primeira lei de Newton, um corpo em equilíbrio pode estar em MRU, e o equilíbrio é dinâmico, ou em repouso, e o equilíbrio é estático. Para compreender melhor o conceito de equilíbrio, é importante lembrar que existem 3 tipos de equilíbrio: o estável, o instável e o indiferente. No equilíbrio estável, o objeto retorna à sua posição de equilíbrio mesmo após ser afastado dela. No equilíbrio instável, o objeto continua a se afastar cada vez mais após afastar de sua posição de equilíbrio. E já no equilíbrio indiferente, o objeto tem sua posição alterada e ainda continua em estado de equilíbrio. Em relação ao equilíbrio estático, é necessário saber que este é definido como a condição que se estabelece sobre um corpo quando a soma das forças que atuam sobre ele for igual a zero. Quando um corpo estiver sob equilíbrio estático, ele se encontrará em repouso, o que significa que a sua velocidade vetorial e a aceleração do corpo em relação ao referencial inerte são nulas. Também é importante saber que isso significa que, sob essa condição de equilíbrio estático, a resultante das forças, que é calculada por meio da segunda lei de Newton, e a soma dos momentos das forças, que também são conhecidas por torque, um conceito relativo ao movimento de rotação após a aplicação de determinada força, são nulas. De acordo com isso, se sabe para que um ponto material permaneça em equilíbrio, basta apenas que a soma das forças resultantes sobre o ponto seja igual a zero. E já para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio, a soma das forças e a soma do torque resultantes tem que ser igual a zero. Hoje, temos a definição de equilíbrio estático graças ao trabalho de estudiosos e ao conhecimento trazido pelos povos antigos. Antes das leis que nós conhecemos hoje, o homem já trabalhava com equilíbrio estático. Primeiramente, o pensamento de Aristóteles. A física aristotélica foi fundamental para o trabalho dos cientistas que vieram depois. Aristóteles, o grande matemático e físico, tinha a ideia de que o movimento de um corpo só iria acontecer se houvesse uma força pendendo para uma direção. Se essa força não existisse, o corpo se manteria em repouso. A partir dessa ideia de Aristóteles, surgiu quem foi considerado o grande pioneiro da estática, um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica, o inventor, físico, matemático, astrônomo grego Arquimedes, sendo conhecido por diversas criações geniais, e uma delas foi a alavanca, uma criação que usava a força em uma ponta extrema para mover o corpo que estava na outra extremidade. E para desenvolver o trabalho desses grandes 2 físicos da história, o físico astrônomo árabe-sírio Thabit, que viveu na Idade de Ouro, desenvolveu um trabalho provando a lei da alavanca. Influenciado nas ideias dos seus antecessores, o trabalho discute o conceito de equilíbrio com os braços iguais. Ele foi considerado o fundador da estática. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar do criador das leis da física. O físico inglês Isaac Newton contribuiu imensamente com seu estudo da força e o movimento de um corpo. As leis de Newton explicam as situações em que um corpo se mantém em equilíbrio ou não. Outro exemplo do uso do equilíbrio estático na história, temos as pirâmides do Egito, construídas por volta de 2686 anos antes de Cristo. Não se sabe quem, não se sabe exatamente como foram construídas, mas cada mínimo detalhe foi projetado para que a estrutura se mantesse intacta por anos. E para finalizar, temos, é claro, as maiores influências na arquitetura europeia antiga. O arco, símbolo do Império Romano, que é um elemento em curva que na sua região superior molda uma concavidade que carrega o peso do muro. Durante milhares de anos, o arco foi usado como base de construções, principalmente catedrais e viadutos.
O mais curioso sobre os arcos é a sua propriedade, que as pedras que o formam só permanecem em equilíbrio por causa das forças de contato entre elas. Cada pedra atua em compressão. Outro exemplo é o Panteão, um templo circular coberto por uma cúpula, com suas construções com técnicas aprimoradas pelos romanos que resolviam os problemas de peso e empuxo. As paredes da base cilíndrica são reforçadas por uma rede de arcos e vazios que funcionam como pilares para suportar o peso da cúpula e aliviar a tensão da estrutura. A própria cúpula, sua construção, só foi possível pela inovação material romana do concreto. O Panteão é chamado da maior construção de concreto que não foi reforçada. Cada pilar foi disfarçado como fachada do templo, suas colunas caneladas e um pedestal para as estátuas. E o último exemplo é o templo grego. Os templos gregos eram projetados a partir de cálculos muito precisos. A base da estrutura eram projetos matemáticos. O templo era conhecido por seus pilares e estrutura das colunas, um encaixe de peças que permitiam que a estrutura se mantivesse embelezada, mas ao mesmo tempo firme. O curioso dos templos é que as colunas foram erguidas com peças de ferro e outras pedras. Eles não utilizavam argamassa. E o encaixe precisava ser perfeito, para que mesmo com toda a compressão sofrida pelas peças, as colunas pudessem se manter intactas e imóveis. Para que possamos ter um melhor conhecimento, é necessário primeiramente entender alguns conceitos. Então, o que é o centro de massa de um objeto? É uma certa área definida matematicamente que se comporta de forma como se toda a massa do objeto estivesse concentrada sobre ela, onde podemos calculá-la através da sua distribuição pelo objeto. E o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é uma certa área onde se considera a aplicação da força gravitacional, ou seja, o peso. Nós podemos utilizar como exemplo um brinquedo chamado João Bobo, que geralmente é feito de madeira ou plástico e possui sua base arredondada. Ao empurrarmos, balançarmos ou inclinarmos ele, podemos perceber que o brinquedo retorna à sua posição inicial, ou seja, retorna a ficar de pé. Isso acontece pelo fato de que a maior parte do seu peso está localizada na sua base, o que faz com que o seu centro de massa fique próximo ao seu ponto de apoio. Com isso, podemos concluir que o ponto de aplicação da força gravitacional é o que determina o seu ponto de equilíbrio. No caso dos garfos, o seu ponto de equilíbrio está no cabo dos garfos, que faz com que o objeto fique em equilíbrio e não caia. Os materiais utilizados para a realização desse experimento são fáceis de encontrar, por isso, o experimento poderá ser realizado dentro da sua própria casa. Assim, os materiais necessários são 2 garfos iguais. Nesse vídeo foram utilizados garfos de cozinha, porém, você pode usar garfos plásticos também, contanto que eles sejam iguais. Um palito de coquetel. Assim como o item anterior, esse poderá ser substituído por um pau de espeto ou outro palito qualquer, como por exemplo o de picolé. E vai ser necessário também um copo. Este último item é o único que é dispensável da lista, pois ele poderá ser trocado facilmente por qualquer superfície adequada. Olá, meu nome é Vitor Gabriel e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um experimento físico de equilíbrio estático usando apenas 2 garfos, um copo e um palito de dente. Bom, para realizar o experimento passo a passo, nós precisamos unir os 2 garfos através de seus dentes, colocando bastante força para firmar bem, pegar o palito e introduzir entre os espaços que vão se formar. A partir daqui nós já podemos erguer o objeto, ele já se apoia no seu próprio dedo e você pode apoiar ele também numa superfície.
Ele vai se mexer porque ele ainda tem um pouco de movimento, mas eventualmente ele vai entrar em equilíbrio e ficar paradinho. Para mostrar que a experiência não depende totalmente do apoio, eu trouxe aqui esses dois outros objetos para demonstrar justamente isso. Veja bem, aqui ele está perfeitamente apoiado numa superfície bem curta, mas nós podemos trazer ele dessa para cá, numa superfície plana e alongada, que ele também vai se manter perfeitamente equilibrado. E ainda mais, ele pode vir daqui para uma superfície curva e vai se manter da mesma forma. Espero que você tenha aprendido como fazer a experiência e obrigado. Após vermos o experimento, podem estar surgindo algumas perguntas como: mas por que isso acontece? Ou quais são as causas para que os garfos e o palito estejam em equilíbrio? O experimento que foi mostrado a vocês foi projetado totalmente para estudar o equilíbrio estático e o centro de massa que todos os objetos têm. Nosso objetivo é mostrar um ponto de equilíbrio entre os três corpos apresentados no experimento, ou seja, os dois garfos e o palito que compõem nosso experimento. Mas por que ele tende a ficar em equilíbrio? É bem mais simples do que parece, pois, considerando todos os objetos que compõem o nosso experimento um só corpo, nós podemos determinar seu ponto de equilíbrio e a localização do seu centro de massa, que é onde está localizada toda a massa do objeto. Então, levando tudo isso em termos físicos, nós podemos dizer que para que o sistema apresentado a vocês continue em equilíbrio, basta simplesmente que a soma das forças vetoriais que agem sobre o experimento seja totalmente nula. Ou seja, a força resultante sobre o ponto material tem que ser igual a zero. Caso contrário, ele muito provavelmente não permanecerá em equilíbrio e o experimento irá falhar. Bom, como eu havia dito, todos os objetos apresentados têm seus próprios pontos de massa, seus próprios pontos de equilíbrio, mas quando juntamos os dois garfos, nós mudamos esse ponto de massa e através do palito de dente, nós conseguimos alcançar esse novo ponto de massa, fazendo com que possamos deixar todo o experimento em equilíbrio. Bom, como vocês podem ver nessa figura ilustrativa, nós consideramos todos os objetos do experimento um só corpo, ou seja, os dois garfos mais o palito. E a princípio nós vemos que no novo centro de massa há duas forças sendo aplicadas, a força peso e a força normal, onde a força peso está puxando todo o experimento para baixo e a força normal está indo contrária a ele e deixando todo o sistema em equilíbrio. E como ele está em equilíbrio, nós temos a seguinte equação. Como a força resultante é o somatório de todas as forças que estão sendo aplicadas no experimento, ou seja, a força normal menos a força peso, nós podemos deduzir que a força normal é igual à força peso. Então, P e M são iguais pelo princípio do equilíbrio e assim se anulam totalmente. Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a... Por dizer que a massa da prancha é muito menor que a do homem, a questão quer dizer que a massa é desprezível. Como o homem pesa 80 kg, ele vai pesar 800 newtons. E como ele está mais próximo de A 0,2 metros, o ponto A vai ter a maior reação ao peso.
Na prancha, a força que age para baixo é a força normal, que será o homem empurrando a prancha para baixo. E esta força normal do homem será igual ao peso do homem. Este que sempre será a ação da força que existe entre o corpo e a terra. Em B existirá uma força para cima, a qual chamaremos de normal em B. E também vai existir outra força para cima, que é a normal do ponto A, esta sendo maior que a normal em B. Depois de apresentar as forças, se aplicam as condições de equilíbrio, que são força resultante sobre o sistema é igual a zero, o que significa que a normal de A mais a normal de B menos o peso do homem é igual a zero. E o momento resultante das forças é igual a zero. Neste caso, como a força age de forma perpendicular, o momento da força é apenas a força multiplicado pela distância que ela está em relação a um certo ponto de apoio. Escolhendo a normal de B como este ponto, temos que analisar como cada força agiria em relação a este polo. No caso, a normal de B agindo diretamente no polo não tende a fazer esse polo girar, então seu momento é zero, onde a normal de A agiria de forma negativa e a normal do homem de forma positiva. Com isso, se diz que o momento é igual a mais ou menos a força que age perpendicular multiplicado pela distância que está em relação ao polo, onde o sinal de mais ou menos depende do sentido de giro. No caso, como o momento de NA é negativo, temos que menos NA vezes a distância que NA está em relação ao polo, no caso 2, mais o peso do homem multiplicado pela distância que ele está em relação ao polo, que é de 1,8 metros, isso tudo vai ser igual a zero. E como o peso do homem é conhecido, ficará menos 2NA mais 800 vezes 1,8, que vai ser igual a zero. E por isso se faz NA é igual a 1440, que é 800 vezes 1,8, dividido por 2, que vai dar 720 newtons. Então a intensidade da força que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a 720 newtons. Bom, vamos agora para o momento curiosidade. E vamos falar um pouquinho sobre um prédio em específico, uma construção em específico. Estática é indispensável na construção de prédios. E os prédios que sofrem as forças de suas massas e de todas as cargas internas, como as pessoas, e cargas externas, como os ventos e chuvas, precisam aguentar. E para isso, o prédio tem que ter sua base muito forte, para que ele continue em pé. Mas há uma construção muito famosa que não há registros do seu criador, o criador da sua planta. Mas sabe-se que foi construído de uma forma que o solo não aguentou o seu peso e fez com que ele pendesse um pouco para o lado sul. E sim, eu estou falando da Torre de Pisa. A Itália é um berço de muitas construções famosas, mas a Torre de Pisa, a torre inclinada, é a principal e o tema da nossa curiosidade. Bom, mas por que isso acontece? Por que ela não cai? A torre inclinada de Pisa não cairá devido ao seu tipo de equilíbrio, o equilíbrio estável. Em um declive, seu centro de gravidade, a área onde se concentra a maior parte do peso, o centro de massa, ocupa uma posição mais elevada na torre, o que produz um torque que a impede de cair. Se o ângulo de inclinação continuar a aumentar, o centro de gravidade não coincidirá mais com a base e da torre, então ela cairá. A torre começou a ser construída em 1178 e só foi finalizada em 1370, onde a torre começou a se inclinar-se. A torre apresenta uma inclinação de 1,6 graus, o que significa que o topo da torre fica a 1 metro do local onde deveria estar. O motivo da sua inclinação, como eu havia dito, foi o local de sua construção. A torre foi construída em um local pantanoso e o terreno é instável. A torre pesa mais de 14.000 toneladas, forçando o terreno frágil e fazendo com que a torre se incline cada vez mais. Em 1997, alguns engenheiros conseguiram reduzir a inclinação, que hoje é de cerca de 4%, o que mantém o topo da torre a uma distância de 4 metros, de onde deveria estar. Além de reduzir o declive, alguns trabalhos foram feitos para evitar que o processo continuasse. Portanto, além de a torre ganhar 200 a 300 anos de garantia que não vai cair, a torre
inclinada de Pisa foi reaberta em 2003 após um longo período de não aceitação de turistas. Em vista dos argumentos apresentados, o experimento nos dá uma visão de que é quase impossível estar equilibrado, mas é apenas o ponto de equilíbrio. Esse experimento está presente no nosso cotidiano e em várias coisas, como experimentos, pesquisas, conhecimentos, entre várias outras coisas. O equilíbrio é a situação física no nosso cotidiano, como por exemplo, quando utilizamos a bicicleta também utilizamos o equilíbrio ao andar. As condições para ocorrer o equilíbrio são velocidade constante e a ausência de aceleração. O objetivo dessa imagem é mostrar como se pode atingir diferentes posições de equilíbrio, com a mudança do centro de massa do conjunto de barra mais massas. E a relação que esse trabalho tem é o equilíbrio no nosso dia a dia, onde tudo seria tratado com igualdade de forma equilibrada. Esse fenômeno é conhecido como centro de massa e isso se resulta em ciência. E sendo assim, a posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios, ao estado de um corpo que é influenciado por duas ou mais forças que se anulam entre si. O centro de gravidade também é conhecida e chamada como barícentro. É o ponto de corpo onde pode ser aplicada a força de gravidade de todo o corpo. É através do centro de gravidade que os corpos atingem ou não o ponto de equilíbrio. Levando-se em conta o que foi observado, conclui-se esse estudo e em virtude dos fatos mencionados sobre o experimento relatado.